Vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Antes eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua maravilhosa presença, quero te agradecer pela oportunidade que temos de adorar ao teu santo nome. Quero te agradecer pela vida de cada membro deste ministério que o Senhor tem levantado, cada discípulo que tem servido ao Senhor conosco com amor, com dedicação, com perseverança. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada coluna do reino, aqueles que têm, Senhor, aqueles que estão se levantando e que estão nos ajudando a levar a tua palavra através das rádios, através, Senhor, de todas as frentes que hoje estamos levando a tua palavra no nome de Jesus. Agradeço ao Senhor por esta palavra que o Senhor revelou ao nosso coração, e o Senhor vai agora liberar os corações de cada um que vai assistir e que vai com atenção e com amor ouvir. Fale conosco, no nome de Jesus Cristo, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero já entrar na palavra com você, porque Deus vai falar conosco. Nessa noite, o título da mensagem é O Espírito que vem pela palavra. O Espírito Santo, ele vem, e ele vem pela palavra. Foi a palavra de Deus que enviou o Espírito Santo para nós. No livro de João, capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Jesus, quando ele morre, ele ressuscita. No livro de Atos, capítulo 1, diz que ele passa 40 dias ensinando os seus discípulos o evangelho do reino. E a Bíblia fala que ele, então, diante dos olhos dos seus discípulos, é levado aos céus em Atos, capítulo 1, versículo 9. É elevado às alturas, aos céus. E a Bíblia fala que Jesus, no livro de João, ele fala que ele precisava ir para enviar o Espírito Santo. Ou seja, foi a palavra que enviou o Espírito Santo para nós. E o Espírito Santo, ele hoje vem sobre a nossa vida pela palavra. Quero iniciar a leitura do livro de Atos, capítulo 11, versículo 15. Aqui fala da história de Pedro, que é chamado para ir até a casa de um povo gentio, um povo que não era judeu, circuncidado. E a Bíblia fala que Pedro está naquela casa pregando o evangelho, e a Bíblia diz assim, Atos capítulo 11, versículo 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Pedro está falando para uma igreja que tinha o acusado de se sentar com os gentios, com aqueles que não eram circuncidados, de comer com eles. E Pedro está falando, gente, da mesma forma que nós recebemos o Espírito Santo, que nós fomos batizados, fomos cheios, revestidos de poder, falamos em outras línguas, recebemos aquela gloriosa presença de Deus. Esses gentios que não eram circuncidados, eles, quando eu estava pregando na casa deles, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então nós nessa noite estaremos falando do Espírito Santo que vem sobre aquele que ouve a palavra, seja judeu, seja gentio, seja prostituta, seja ladrão, seja, mentiroso, seja enganador, seja cachaceiro, qualquer pessoa que para ouvir a palavra de Deus, essa pessoa recebe o Espírito Santo. No livro também de João, capítulo 6, o Senhor Jesus, ele diz assim no versículo 63, o Espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Jesus está falando para eles que aquelas palavras, aquele evangelho que ele estava trazendo, o evangelho significa boas notícias, estava trazendo ao coração deles vida. Aquela palavra estava trazendo ao coração deles o Espírito que traz alegria, que traz fé, que traz força, que traz renovo, que tira a depressão, que tira a angústia, que tira a tristeza, que tira o desânimo. A palavra de Deus traz o Espírito de Deus.
Todos nós um dia já ouvimos falar, ou por várias vezes já ouvimos falar de Ezequiel capítulo 37, o famoso vale de ossos secos. E a Bíblia fala então que o Espírito do Senhor pega Ezequiel e começa a passear com Ezequiel pelo vale de ossos secos. E Deus mostra, e Ezequiel diz que os ossos estavam sequíssimos. E Deus falou, poderão reviver esses ossos? Ele diz, Senhor, tu sabes. Então Deus diz, Ezequiel, profetiza, porque a minha palavra traz o Espírito. Enquanto você ouve essa palavra, enquanto você recebe essa palavra, você não apenas está recebendo a palavra do pastor Danilo, mas você está recebendo o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que te levanta, que te renova, que te dá sabedoria, que te cura, que te sara nesta hora. Porque Deus, Ele traz do Espírito dele. Olha que honra maravilhosa. Deus nos dá do seu Espírito através da sua palavra. No livro de João, no capítulo de número 11, Marta e Maria mandam chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Jesus demora 2 dias e depois ele parte rumo à casa de Lázaro, Betânia. Quando Jesus chega, elas vêm até Jesus chorando e diz, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estaria morto. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. E elas então dizem, eu sei no último dia. E Jesus então chora com elas. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, Jesus não ficou calado para ressuscitar Lázaro. Jesus não parou e ficou pensando. Não, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E aquela palavra de Jesus deu vida para Lázaro, que já estava morto há 4 dias. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela traz vida. E essa palavra ela é tão poderosa, sabe, nessa noite essa mensagem é para lhe incentivar a honrar esta palavra e ser honrado por essa palavra, a estudar esta palavra, a se alimentar desta palavra, a gerar no teu coração paixão pela palavra de Deus. No livro de Salmos capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E eu quero lhe perguntar e quero que você se examine aonde está o seu prazer. O que você tem o prazer de fazer. Sabe, você nunca será um cristão fervoroso, usado por Deus e abençoado por Deus, se você não tiver o seu prazer na palavra do Senhor. Sabe, nós precisamos dominar o nosso coração e nós precisamos gerar prazer em nosso coração pela palavra do Senhor, através do estudo diário, da leitura diária e principalmente através da oração. Se no livro de Tiago capítulo 1 está escrito, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Se o doente pede a cura, se o fraco pede a Deus a força, se o que está em crise financeira pede a Deus a provisão financeira, porque aquele que está sem fome da palavra não pode pedir fome pela palavra a Deus. É necessário você examinar o teu coração. E se você não importa quanto tempo você tem de cristão servindo ao Senhor, se por acaso você perdeu o prazer no teu coração pela palavra, essa palavra é o único instrumento que lhe dará vida, que lhe dará força, que lhe dará vitória, que lhe dará fé, que lhe dará tudo o que você precisa. Sabe, o mais interessante é que Deus, para nos salvar, enviou a sua palavra. No livro de Salmos, no Salmo 107, versículo 20, a Bíblia diz, enviou Deus a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Olha essa tradução, Nova Versão Internacional. Deus os livrou da morte, todos os homens estavam mortos espiritualmente, sem vida, mas Deus envia a sua palavra, e a sua palavra primeiramente gera uma vida espiritual, e depois essa palavra gera uma cura. Sabe, no livro de Salmos, o salmista nos dá um grande ensinamento. No versículo 11 ele diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se ele diz, eu guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti, qualquer pessoa que não guarda a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração, é para pecar contra Deus. Se eu hoje não estudar a palavra e não ter uma palavra em meu coração, eu estou fazendo isso para pecar contra Deus.
Ele está falando, eu guardei. Se qualquer um de nós não guardarmos, não buscarmos ler esta palavra, estudar esta palavra e guardar no nosso coração, eu quero lhe perguntar, qual palavra de Deus está no seu coração? Me diga, por favor, uma palavra que está queimando aí dentro. Me diga, por favor, uma palavra que você diz, Deus falou comigo esta palavra quando eu li esta palavra e estudava esta palavra. Ele está falando, eu guardei a tua palavra no meu coração. O pastor Jadson aqui nesse altar trouxe uma mensagem fantástica. E ele dizia que quando eu ouço a palavra, eu recebo fé. Quando eu estudo a palavra, eu me torno sábio. Mas quando eu pratico a palavra, eu me torno santo. A prática da palavra nos faz sábio. A leitura da palavra nos faz sábios. No livro de Salmos, o salmista diz que por ele estudar a palavra de Deus, ele tinha uma sabedoria muito maior do que 7 homens idosos sábios. A palavra de Deus, ela traz vida, sabe? Eu não creio apenas que estou pregando para telespectadores, para ouvintes, para membros da nossa igreja, para amigos e simpatizantes desse ministério, mas eu creio que eu estou liberando vida sobre a tua vida. Eu creio que eu estou liberando vida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. É por isso que eu estou aqui, porque esta palavra me deu vida, me deu uma razão para viver, me deu uma razão para existir e me deu uma razão até por ela morrer. O homem que não tem a palavra, ele não sabe por que está aqui. Tinha uma canção, não me lembro quem era o cantor, e é do mundo, e graças a Deus que não me lembro. E nessa canção ele dizia assim, eu vou vivendo por viver. E eu não me lembro mais também, só me lembro esse pedaço. E muitas pessoas estão assim, estou vivendo por viver. Pedro, quando ministra essa palavra sobre a casa de Cornélio, toda aquela casa recebe o Espírito Santo. Sabe, um centurião da prisão de Pedro, quando viu o mover do Espírito Santo naquela prisão, ele então observou que todas as correntes se quebraram, as portas caíram, as janelas caíram, e ele então pensou, todos fugiram, e eu vou tirar agora a minha própria vida, porque de qualquer forma eu serei punido por não ter executado bem meu trabalho. Paulo chega e fala, ei, não faça isso, no livro de Atos capítulo 16, e ele então fica surpreso com aquele grande mover do Espírito Santo, e ele fala, o que eu faço para ser salvo? Ele diz, creia no Senhor Jesus, e você e sua casa será salvo. Quando você crê nessa palavra, você recebe uma bênção tão grande, que essa bênção não vem apenas sobre a sua vida, ela vem sobre toda a sua casa, no momento que você decide crer nesta palavra. Aleluias! Eu quero ler para a gente terminar. João capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e do versículo 10 ao 12. E quero orar por você. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João está falando de Jesus, que essa palavra é a luz que veio ao mundo iluminar os homens que estavam em trevas, que essa palavra foi aquilo que fez todas as coisas, que criou todas as coisas que no mundo hoje existe. E a Bíblia está falando que aqueles que a receberam, que o recebeu, que recebeu essa palavra os ensinou a crer no nome do Filho de Deus.
Essa palavra então que vem para trazer luz, que vem para trazer vida, essa palavra nos ensina que devemos crer no nome de Jesus. Nos ensina que Deus deu a esse nome poder e autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Deus então nos ensina a crer neste nome por esta palavra. Essa palavra vem para nos dar clareza, entendimento, sabedoria, abrir nossos olhos espirituais. E a Bíblia fala que aqueles então que receberam esta palavra e que foram ensinados por essa palavra a crer no poder que há nesse nome, esses receberam vida. Receberam poder de se transformarem e serem feitos filhos de Deus. Essa mensagem, nesse momento, é para trazer ao teu coração o despertamento de buscar o Espírito que está nessa palavra. Sabe, sempre ore a Deus e peça para o Senhor falar com você. Essa palavra da vida. E eu quero dizer uma coisa a você, isso é muito sério. Não busque socorro fora desta palavra. Não busque direção fora desta palavra. Não busque poder e manifestação de poder fora da palavra, porque o poder está na palavra. Lázaro foi ressuscitado pela palavra. O vale de ossos secos, que era um povo sem esperança, recebeu alegria pela palavra. Pedro, quando pregava esta palavra, veio o Espírito sobre eles. No Salmo 107, versículo 20, diz que Deus curou todo o seu povo por essa palavra. E João, capítulo 1, diz que quem recebe essa palavra, e essa palavra ensina a crer no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus, é transformado em um filho de Deus. Receba vida, receba poder, receba unção. Senhor, eu oro agora e eu declaro todos abençoados. Nessa noite eu não subi neste altar para falar a minha palavra, para contar uma história de alguém. Não, eu trouxe a poderosa palavra do Senhor que criou os céus e a terra, que levanta paralíticos, ressuscita mortos, que prospera o falido, que restaura e transforma aquele que está oprimido, e enche o seu coração de alegria. E eu não subi neste altar para pregar, meu Senhor, uma palavra de sabedoria humana, mas subi neste altar para liberar vida para aqueles que me ouvem e me assistem no nome de Jesus. E eu digo, sejam abençoados pelo poder que há nesta palavra, recebam vida, renovo pelo poder que há nessa palavra, sejam curados pelo poder que há nessa palavra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.